Bom dia, segundo. Tudo bem, gente? Turma, nós vamos então terminar hoje o nosso estudo sobre os órgãos vegetativos das plantas, que são 3: raiz, caule e folha. Então, raiz e caule já foram vistos, vamos ver a folha hoje, tá? A folha, gente, ela tem origem no caule. De onde vem a folha? Do caule. Vocês se lembram do meristema apical do caule? Ali tinha umas folhas pequenininhas que eram os primórdios foliares. A origem das folhas é o caule, tá bom? A folha, ela é um órgão extremamente indispensável para as plantas, porque ela é o órgão fotossintetizante principal. A folha, ela tem clorofila, logo, ela é o órgão responsável por captar a luz. E aí eu já entendo que se a folha, ela é grande, ela tem uma área grande, ela captura mais luz. Se a folha tem uma área pequena, ela captura menos luz. Então, a folha é o órgão fotossintetizante principal. Ela faz também trocas gasosas pela folha. Entra gás carbônico através dos estômatos, sai oxigênio e sai vapor de água. Então, tudo que é gás transita pela folha. Ela faz fotossíntese, ela produz, então, glicose. E essa glicose, ela vai sair das folhas e vai ser distribuída para caule e raiz, flores, frutos, quando for o caso. Essa glicose, ela flui através do floema, tá? E a folha também é o órgão da transpiração. Sim, gente, planta transpira, né? A nossa transpiração é chamada de suor. A transpiração das plantas é transpiração mesmo. O que é a transpiração das plantas? É a perda de vapor de água. A planta, ela precisa perder água. E nós vamos ver que isso é indispensável para a sobrevivência dela, tá? A folha, ela perde água, gente. A planta perde água pelas folhas para que a raiz consiga puxar água do solo. Então, para que as raízes consigam puxar água do solo, é necessário que aconteça a transpiração, a perda de vapor de água pelas folhas. Isso é um assunto extremamente importante que nós estudaremos no próximo capítulo, tá? No próximo módulo. A transpiração vegetal. Transpirar é um mal necessário. A planta tem que perder água para poder absorver do solo. E ela transpira pelas folhas. Adiante? Vamos ver aqui as partes básicas da folha, tá bom? Tenho aqui uma folha, um exemplo de folha. Perceba que eu tenho aqui o caule, a folha então tem a origem do caule, ó. Essa parte aqui, nessa parte aqui havia um primórdio foliar, aqui havia um meristema que deu origem à folha. Turminha, uma folha, ela tem algumas partes principais, tá? Toda a área da folha, essa parte que eu estou circulando, eu chamo de limbo. Então, a folha, ela tem uma área, que é o limbo. Dentro do limbo, existem as nervuras. O que são essas nervuras? São as linhas, né? Essas linhas, nós já sabemos que são vasos condutores de seiva. As nervuras, elas são a reunião de xilema e floema. A folha, ela tem um cabinho, às vezes, tá? Chamado de pecíolo. E ela tem uma área onde a folha gruda no caule propriamente dito, que é chamado de bainha. Então, uma folha, ela tem que ter a bainha, ela tem que ter o pecíolo, ela tem que ter o limbo, ok? Aqui no limbo, eu tenho as células do mesofilo, que é o parênquima responsável pela fotossíntese. Vocês se lembram que o parênquima clorofiliano, lá na aula de parênquima, o parênquima clorofiliano, ele é formado por 2 tipos de tecidos, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Onde é que fica isso? Isso fica na folha, certo? Então, uma folha tem o limbo, o pecíolo e a bainha. As folhas, turma, elas podem ser chamadas de folhas simples ou de folhas compostas.
O que é uma folha simples? Uma folha simples é aquela que apresenta um limbo apenas, como essa aqui, ó. Essa folha aqui, na ponta da caneta, é uma folha de pereira. A pereira, né, é a árvore que dá pera. A pereira, as folhas da pereira têm, então, um limbo único, ó. Um limbo, um pecíolo. É uma folha simples. Já as folhas compostas, como é o caso da roseira, ó, vocês já viram folha de roseira? A folha de roseira, ela tem 3 limbos. 1, 2, 3. Gente, tudo isso aqui é uma folha. Tudo isso aqui é uma folha. Uma folha com 3 limbos. Cada limbo eu chamo de folíolo, tá? Então, uma folha com 3 limbos, eu falo que é uma folha composta. Ela pode ter 2 limbos ou muitos limbos. Como que eu vou identificar? Você vai ver onde é que ela gruda no caule, tá? Olha, aqui é o local onde a folha gruda no caule. Aí, se tiver um limbo só, é uma folha simples. Aqui é onde ela gruda no caule. Se tiver 3 ou vários limbos, é uma folha composta. Ok? O que é o pecíolo? O pecíolo é o cabinho da folha. Então, aqui é um pecíolo. Olha aqui onde é que tá o pecíolo. E esse aqui, ó, é um peciololo, tá? Um peciololo. Pecíolo, pecíolo, tá bom? Estípulas são essas estruturinhas aqui, ó, tá? Que vão ajudar a proteger a folha quando ela tá muito novinha ainda. Então, folha simples, um limbo só. Folha composta tem vários limbos. Adiante. Funções das folhas, repetindo, a folha é o órgão principal da fotossíntese, ela também é o órgão da transpiração e das trocas gasosas. Tudo que é gás na planta, gente, além das lenticelas, que são estruturas caulinares, né? Tirando as lenticelas, toda a troca gasosa, entrada de gás carbônico, saída de vapor de água, saída de oxigênio, acontece pelas folhas. Transpiração é a eliminação de vapor de água através das folhas. Por que a planta transpira? Ela transpira para eliminar calor, assim como nós, né? E ela transpira para fazer o fluxo do xilema dentro dela, porque para que as raízes consigam absorver água do solo, é necessário que essa planta perca água pelas folhas. Adiante. A fotossíntese, ela consiste na seiva elaborada, não é isso? A folha produz a seiva elaborada através da fotossíntese. Essa seiva elaborada contém água e glicose. Então, a glicose, esse açúcar, esse monossacarídeo que é a glicose, é feito nas folhas. Gente, isso é tão maravilhoso pensar que ali no sol agora tem um monte de folhas ao meu redor fazendo comida, fazendo glicose. E eu acho, assim, maravilhoso. Adiante. Só relembrando, né, para quem é muito esquecido, que a fotossíntese, ela é uma reação dependente de luz, em que a planta precisa de água, e a água, ela absorve lá das raízes. Lembrem-se da zona pilífera, que é a região de absorção de água. Gás carbônico entra pelos estômatos, que são estruturas, poros presentes nas folhas. Na presença da radiação do sol, acontecem várias reações químicas aqui nas folhas e ocorre a produção. A água, ela vai fornecer o oxigênio, né, a clivagem da água, e o gás carbônico, os carbonos do gás carbônico serão os carbonos da glicose. Então, produtos da fotossíntese, glicose e oxigênio. O oxigênio a planta consome também, né, ela precisa do oxigênio para fazer a respiração celular, e uma parte ela joga para a atmosfera. A glicose, ela vai ser usada para ser quebrada na respiração celular. Essa glicose, ela vai ser usada na respiração celular, vai gerar energia para que a planta consiga fabricar outros compostos, como proteínas, lipídios, ok? Adiante. Por onde os gases transitam nas plantas? Nas folhas existem essas estruturas que são os estômatos. Os estômatos são formados por 2 células guarda,
São duas células em forma de banana, olha, né? Em forma de rim, uma diferente para a outra. Essas células guarda, elas têm vários cloroplastos aqui dentro, então elas fazem fotossíntese. E quando elas se enchem de água, elas se expandem e abrem um buraco aqui, ó, que é o ostíolo. É através desse buraco, desse poro, que entra gás carbônico para dentro da folha, que sai vapor de água e sai oxigênio. Toda folha tem estômago? Sim, toda folha tem estômago. Ok? Adiante. A folha é também o órgão responsável por um fenômeno chamado de gutação. Nós já vimos lá em alguma aula para trás. O que é a gutação? É a eliminação de água no estado líquido por estruturas aqui, ó, na pontinha das folhas, chamadas hidatóides. Os hidatóides, vocês se lembram? Na folha tem estômago, que elimina vapor de água, água gasosa. E os hidatóides, que eliminam água líquida, gotinhas de água. Turma, quando que uma planta vai eliminar água líquida? Quando ela estiver saturada de água. Então, vai ser naquele tempo, assim, de dezembro, onde já choveu muito, né? E que o solo tá muito encharcado, a atmosfera tá muito úmida. Só nesse contexto é que a planta vai conseguir eliminar a água líquida, porque a água, para quem é terrestre, é fator limitante, vocês se lembram disso? Então, a planta só elimina a água líquida quando ela está com excesso de água no solo e dentro dela. E é lindo, né? Olha que imagem mais bonita, gente, gutação. Adiante. Modificações foliares, né? As folhas, gente, elas podem ter várias funções, cores, sim, cores e formatos diferentes. Por exemplo, vocês se lembram quando nós estudamos a flor da angiosperma? Nós falamos que as flores têm cálice e corola. Cálice é o conjunto de sépalas, corola é o conjunto de pétalas. As sépalas, ó, essas estruturas aqui na ponta da seta branca, as pétalas que são verdes, elas são folhas. As sépalas são folhas. Olha, tá vendo que é verdinho? Inclusive, ela faz fotossíntese. Essas sépalas são folhas modificadas em proteger as pétalas na flor. Olha que lindo. Tá vendo? Sépala é folha. Adiante. As pétalas, as próprias pétalas, elas são folhas modificadas em atrair o polinizador. Qual é a função das pétalas? Ser linda, maravilhosa para atrair o polinizador. E olha que linda, gente, eu consigo ver nessa imagem até as nervuras. Olha, o que são essas linhas aqui nas pétalas? Isso aqui é xilema e floema, são os feixes vasculares. Isso aqui são folhas, né? São folhas modificadas para atrair o polinizador. Essas aí não fazem fotossíntese porque não são verdes. E olha que azul maravilhoso. Aproveitando a oportunidade para dizer que o azul, gente, é uma cor rara na natureza. Poucas flores têm pétalas azuis. Essa aí é maravilhosa, né? E olha que amarelo lindo que tá aqui também. E olha que maravilha. Ai, gente, a planta é demais. Eu não sei como vocês não gostam. Adiante. Outra folha modificada é essa aqui, ó. Vocês já viram essa flor aqui? É a flor do antúrio. Essa parte rosada aqui, ó, na ponta da minha mão, se chama bráctea. O conjunto de brácteas, né? As brácteas, ou a bráctea, tá? Ela tem a função de também atrair o polinizador. Gente, muitas pessoas acham que a bráctea, essa folha rosada aqui, ó, é a flor. Isso aqui é a flor, ó. Sabia? Isso aqui, ó, é a flor. Aliás, isso aqui é uma inflorescência. Cada pontinho branco aqui, ó, pequenininho, é uma flor. São flores muito diferentes, tá? São flores bem esquisitas. Não vou entrar em detalhes com vocês, porque eu nem me lembro mais os tantos detalhes, isso eu vi na faculdade. Mas eu garanto para vocês que as flores estão reunidas aqui. E essa bráctea rosa, bonita, grande, é para atrair os polinizadores. Bonito, né? Os antúrios são assim... qual outra planta? O lírio da paz, que tem uma bráctea branca maravilhosa. O copo de leite, que tem uma bráctea branca maravilhosa. No copo de leite, aquele cabinho amarelo aqui, ó, que são as flores. Interessante.
Gente, abram seus olhos para as plantas, elas são maravilhosas. E olhe, perceba que o essencial é invisível aos olhos. Tá tudo escondido aqui. Adiante. Algumas folhas são transformadas em espinhos, nós já vimos isso, né? Espinhos, para diminuir a área foliar e diminuir a transpiração, eu vou encontrar espinhos, esses espinhos foliares, tá? Ó, nós vimos os acúlios das roseiras, que são estruturas epidérmicas, os espinhos caulinares, como é o caso do espinho do pé de limão, aquele espinho duro caulinar, e os espinhos das cactáceas são modificações foliares, tá bom? Foram folhas que ao longo da evolução se transformaram em espinhos para que essas plantas não perdessem água através da transpiração. Imagine se no lugar dos espinhos fossem folhas, a planta ia perder muito mais água, né? O espinho tem uma área menor. Além disso, os espinhos protegem contra herbivoria, né? Adiante. Nas plantas insetívoras, gente, as folhas, que são essas estruturas aqui, elas são cheias de tricomas glandulares. Então, essas estruturas têm uma bolinha na ponta aqui, ó, tá? Olha quantos tricomas glandulares. Essas folhas são folhas modificadas em fazer a digestão dos insetos e absorver deles os nutrientes, principalmente nitrogênio. Tá? Então, as plantas insetívoras, elas têm folhas, tá? Inclusive, tá vendo que elas são verdes aqui por baixo? Essas folhas, elas fazem fotossíntese, cuidado, já vi questão disso, tá? As plantas insetívoras, elas são plantas, logo, elas sim fazem fotossíntese, mas geralmente elas ficam em solos muito pobres em nutrientes. Então, elas evoluíram de modo a formar essas estruturas, esses tricomas glandulares que tem nas pontinhas aqui na bolinha, enzimas digestivas. Então, o inseto gruda aqui, fica agarrado, né, porque tem substâncias pegajosas também, e aí essas bolinhas começam a digerir o inseto. E a planta aproveita principalmente nitrogênio desses insetos. Aqui, ó, aqui tem um insetinho morto, aqui também tem um insetinho morto. E, gente, a planta é insetívora. Tá? Põe carne aí, ela não faz nada, tá bom? Põe um pedacinho de frango aí, ela não vai fazer nada, ela é uma planta insetívora, ok? Deixa eu ver se tem mais. Não, olha eu ali com a minha gambiarra, tá? Um abraço pra vocês, espero que tenham gostado, folha pequenininho mesmo. Eu vou deixar mais alguns exercícios e até a próxima. Tchau, gente!